Oi, meu nome é Thaisa e no primeiro vídeo aqui do canal eu falei um pouco sobre a minha história de conversão ao catolicismo. E hoje eu quero contar para vocês sobre a primeira vez em que eu fui em uma missa. Antes disso, surgiram algumas dúvidas nos comentários do primeiro vídeo e eu gostaria de responder. Eu e meu marido nos convertemos no dia 23 de julho de 2022, então já faz 3 anos que nós estamos nessa jornada. Nós já recebemos todos os sacramentos que precisávamos receber, crisma, primeira comunhão e também o sacramento do matrimônio, porque o nosso casamento era inválido perante a igreja. E quanto à relação com os nossos familiares e amigos, hoje em dia já está tudo bem, a tempestade já passou, o primeiro e o segundo mês que foram ali os mais difíceis, mas depois todo mundo se entendeu e hoje a gente vive muito bem, estamos sempre juntos. Agora, sobre a primeira vez em que nós fomos em uma missa, meu esposo e eu um dia estávamos andando ali pela Praça da Sé, aqui no centro de São Paulo, e quando o sino da Catedral da Sé tocou, e eu convidei ele para a gente entrar. Eu falei, vamos ver como que é uma missa? Porque até então nós só tínhamos entendido na teoria. Nós estávamos estudando sobre a Eucaristia, sobre João capítulo 6, sobre quando Jesus disse isto é o meu corpo, e também estávamos vasculhando ali nos padres da igreja para saber se realmente os primeiros cristãos acreditavam que o pão e o vinho se transformavam realmente no corpo e no sangue de Cristo. E durante essa pesquisa nós começamos a entender que realmente o nosso Senhor está presente na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade. Por isso também nós ficamos curiosos para estar em uma missa. Quando o sino da catedral tocou, eu convidei ele, falei, vamos entrar na catedral, vamos ver como é que é? E ele disse sim. Então nós entramos na igreja e no primeiro momento a gente quis ficar ali nos bancos mais atrás, mas eu queria ver de perto e eu falei, vamos nos sentar ali nos bancos mais à frente. Então nós fomos nos sentamos nos bancos mais à frente, porque eu queria ver de perto tudo o que iria acontecer ali no altar. Eu pensei, bom, se o Senhor está presente, realmente eu quero e preciso ver isso de perto. Eu não estava esperando nenhum milagre eucarístico, nem nada do tipo, eu só queria presenciar aquilo da melhor forma possível. A primeira coisa que me chamou a atenção assim que eu entrei na igreja foi o silêncio e a reverência com que as pessoas estavam ali. Havia pessoas rezando, esperando a missa começar. E a Catedral da Sé é sempre cheia de muitos turistas, mas mesmo assim as pessoas respeitam e fazem silêncio. E isso me chamou bastante atenção. A missa começou com a procissão de entrada, eu já achei a procissão bastante interessante. E um dos momentos que eu estava mais ansiosa para ver era a homilia também, porque o protestante, o evangélico, ele valoriza muito a pregação da palavra de Deus. Para o evangélico, o ponto alto do culto é a pregação, é a exposição da palavra. Você pode perceber que nas igrejas evangélicas você não tem um altar ali na frente, ali no centro, aquela mesa, você tem um púlpito, porque a pregação é a centralidade de todo o culto. E na missa católica, não. Na missa, a centralidade é a liturgia eucarística, é a Eucaristia. Por isso, em todas as igrejas católicas, lá na frente, lá no centro, você tem a mesa, você tem o altar, onde acontecerá o sacrifício incruento, o sacrifício eucarístico. Foi naquele dia que eu percebi a quantidade de leituras bíblicas que há em uma missa. Normalmente, e principalmente no tempo comum, nós temos uma leitura do Antigo Testamento, um salmo, uma leitura do Novo Testamento, de alguma carta, de alguma epístola, e depois a leitura do Evangelho, que o padre ou o diácono fazem. E aí sim, a homilia. E na homilia, o padre expõe todas aquelas leituras do dia.
Eu não me lembro exatamente quais foram as leituras daquele dia e também não lembro da homilia do padre, mas eu lembro de ter gostado muito porque eu comentei com meu esposo como o padre foi muito bem, como ele expôs muito bem aqueles textos bíblicos. Eu, como evangélica, gostava muito de ouvir pregações. Eu passava os meus dias ouvindo pregações. Pregadores pentecostais, pregadores reformados, todos os estilos de pregação eu gostava de ouvir. Então eu gostei muito da homilia do padre e o jeito que ele expôs ali as Sagradas Escrituras naquele dia. Então nós chegamos à parte em que nós estávamos mais curiosos para ver, que era a liturgia eucarística. A missa ela se divide em duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Quando o padre começou a fazer a oração eucarística, eu achei belíssima, de uma profundidade, aquela oração eucarística. E no momento da consagração, todos se ajoelham. Eu confesso que eu não esperava por esse momento. Eu entrei na missa ali, nós entramos praticamente perdidos, nós não sabíamos o que responder, quando ficar em pé, sentados, de joelhos, então tudo que as pessoas estavam fazendo, a gente fazia também, a gente tentava reproduzir. E no momento da consagração, todos ficaram de joelhos e nós ficamos de joelhos também, e eu não tirava os meus olhos ali de cima do altar. Tem um momento muito especial que o padre ergue a hóstia junto com o vinho já consagrados, que ali já não é mais pão, já não é mais vinho, mas é o corpo e o sangue de Cristo, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao que nós respondemos: Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dize uma palavra e eu serei salvo. E nós percebemos como a missa era repleta da palavra de Deus, das escrituras sagradas que nós tanto amamos e nós temos tanto apreço. Nós vimos que a liturgia eucarística, que a liturgia da missa emerge da Bíblia, emerge das Sagradas Escrituras. Então, nós voltamos para casa e à noite nós tínhamos que ir para o culto na nossa igreja. Nós fomos para o culto à noite na nossa igreja e quando chegamos em casa, eu comentei com meu marido que diferença entre um culto protestante, principalmente o pentecostal, do qual nós fazíamos parte, para uma missa. Porque ali na missa eu pude perceber o nível de respeito, reverência e temor que nós devemos ter diante de Jesus, que se faz presente na Eucaristia por nós. E na Páscoa de 2023, nós recebemos a Crisma e a primeira comunhão, e até hoje, então, nós vamos à missa todos os domingos e também outros dias, quando a gente consegue ir, e é sempre uma alegria e é sempre especial poder estar ali no banquete do Cordeiro, na mesa que Cristo preparou para nós, fazendo parte daquilo que Cristo pediu para nós celebrarmos. Como disse São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Que na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E na missa nós de fato seguimos aquilo que está escrito, pois dizemos: todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda.